Fala minha gente, muito bem-vindo a mais um episódio do CIEGcast. Eu tô aqui com um amigo muito especial, parceiro nosso. Ele é CEO da AEC.Rio, diretor de tecnologia do SESCOM Rio de Janeiro. Ele é professor da trilha de tecnologia da CIEG Academy, mentor de tecnologia do grupo Scale, de mentoria para contadores, e especialista em inteligência artificial aplicada à contabilidade, um entusiasta da tecnologia, caiu na contabilidade meio que de paraquedas, mas está fazendo uma trajetória, um trabalho brilhante, lidera mais de 60 pessoas no time da contabilidade dele. Eu estou aqui com Álvaro Castro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ter topado o convite para participar desse CIEGcast. Muito obrigado. Quando você fala assim, né, fica até pomposo o negócio. Na verdade, eu sou um nerd, né, cara? Eu sou um nerdão. Você é muito mais do que isso, a gente sabe. Ô, cara, mas você caiu na contabilidade e foi meio de paraquedas, não foi, Álvaro? Não foi uma coisa que, assim, eu quero ter uma empresa contábil. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Na realidade, eu passei toda a minha adolescência, juventude, sonhando em ser um artista da música. Uhum. E é interessante isso, cara, porque na música eu tinha ali uma realização, mas ao mesmo tempo aquilo virou trabalho. E quando aquilo vira trabalho, é trabalho como qualquer trabalho. Uhum. E aí eu comecei a me frustrar muito. Eu percebi que eu gostava quando não era trabalho. No momento que aquilo se transformou em uma obrigação e você passa a ter que fazer, né, como todo trabalho, você acorda com vontade ou não, você vai ter que fazer e tudo mais, aquilo me frustrou um pouco. Então, assim, eu não falo isso em todo lugar, né, mas na época que eu acabei descambando para de fato estar dentro do escritório, eu não estava plenamente satisfeito com a carreira artística, entendeu? Não Sim. Foi uma coisa assim, nossa, eu amava aquilo e de repente eu precisei mudar. Foi uma coisa mais... Eu estava frustrado porque os caras mais talentosos que eu conhecia não conseguiam prosperar muitas vezes. E aí eu falava, não, esse meio aqui é o meio da politicagem, você tem que conhecer pessoas, você tem que fazer networking, e eu não sirvo para isso. Pô, pelo menos agora, né, eu fui para contabilidade porque meu pai faleceu e eu tinha o escritório, né, para dar conta. E aí naquele momento eu falei assim, cara, aqui é só fazer um balanço que não precisa ser feio nem bonito. Não vai depender do que o Henrique acha do meu balanço. Ou ele tá bom, ou ele não tá bom. E daí eu descobri que para você prosperar no meio da contabilidade, você precisa conhecer pessoas, ter networking, fazer tudo aquilo que eu achava que eu não era capaz de fazer, que era chato pra caramba, né? Entendi. Ô, cara, e qual foi o maior problema que você encontrou, ou os maiores problemas que você encontrou quando você assumiu a empresa que até então era o teu pai que tocava? Cara, eu acho que o principal desafio foi lidar com pessoas, né? Eu, na verdade, tenho esse perfil nerd, e hoje eu sou uma pessoa que conversa, que consigo até falar em público, mas definitivamente... Não era a tua praia até então. Falar em público, não. Eu nunca tive medo do público, tanto que eu tocava bateria, podia vir o público que viesse, assim. Eu não sou uma pessoa envergonhada, mas o pessoal gosta muito de falar do TDAH, do autismo, não sei o quê. Eu não vou me... entrar nessa. Eu não vou me diagnosticar, entendeu? Entendi. Mas, assim, eu acho que a definição é introvertido. Ah, tá bom. Eu não tinha o interesse de socializar. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, veja, é interessante porque, de certa forma, esse teu perfil te ajudou a desenvolver algumas habilidades que são raras no mercado de contabilidade, né? E aí é onde eu quero entrar propriamente no assunto dessa mudança violenta tecnológica que a gente está sofrendo e que vai acelerar também nos próximos anos, que é a questão da inteligência artificial aplicada à contabilidade. Eu queria saber quais são as suas descobertas, cara. Você diz recentes ou ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Cara, olha, ao longo do tempo, eu até cheguei a formular, eu tenho algumas palestras, né? Atualmente eu tenho falado mais de inteligência artificial, mas eu tenho outras palestras que eu estou pretendendo até gravá-las no YouTube, porque eu não tenho mais a oportunidade muito de fazê-las ao vivo, né? O pessoal quer o assunto do momento, né? E faz sentido.
Mas uma delas é sobre como implantar sistemas. E um aprendizado muito grande ao longo desse tempo é porque eu gosto muito de inovação. Eu vou além da tecnologia, né? Eu gosto de fazer de um jeito novo, de fazer de um jeito diferente, sabe? Sou inovador por natureza. Certo. Então tudo que é novo, tudo que é moderno, eu gosto. E daí, ao longo do tempo, quando eu comecei ali a lidar com a rotina do escritório de contabilidade, eu comecei a ver que tinham ferramentas que podiam ajudar a gente. E eu, nossa, que legal, isso aqui é bacana, comecei a botar. E eu cheguei a uma época, né, que vamos dizer, o CIEG faz busca de notas. Aí eu fui lá e contratei o CIEG, eu falei assim, poxa, mas de repente alguma coisa aqui não me agradou. Aí eu não trocava do CIEG para o outro, eu agregava o outro. E eu cheguei a ter 3 ou 4 ferramentas para fazer as mesmas coisas, né, porque eu queria ter certeza que eu estava na melhor. Entendeu? Eu só queria ter certeza que eu estava na melhor. E aí eu fazia isso e o povo ficava doido. O povo ficava doido porque eu sobrepunha, eu trocava com frequência. Então o meu aprendizado desses anos todos, e hoje é uma coisa que, né, não sei se vamos ter aqui o pessoal da AEC.Rio, que é a minha empresa de contabilidade, assistindo isso, imagino que sim. Uma coisa que não acontece hoje e que acontecia muito era a constante troca de ferramentas. E essa constante troca de ferramentas não era bom para ninguém. Sim. Porque a gente não conseguia dar o tempo de amadurecer o uso de uma ferramenta, a gente não conseguia chegar na conclusão se ela realmente resolvia. E muitas vezes, quando a gente trocava, a gente descobria que a outra parecia melhor, mas na prática era uma troca. Você perdia aqui e ganhava ali. Então, hoje, uma coisa que eu tenho muito clara é, primeiro, um plano anual. Eu tento não fazer mais do que uma troca de ferramenta no ano. Certo. Então, eu vou te dar um exemplo, ponto eletrônico. Se eu trocar de ponto eletrônico agora, eu certamente não mexerei nisso nesse ano. E se não decidir mexer nisso, né, na virada do ano, provavelmente só no outro ano. Porque daí você consegue dar tempo para a ferramenta, a não ser que ela esteja completamente, né, atrapalhando de fato, se ela estiver dando um prejuízo ali. Agora, uma pergunta factível, assim, vamos supor, porque essas trocas, eu sei porque a gente consome tecnologia de terceiro em abundância na empresa, mas e eu vou te falar assim, toda troca é um parto, né? É um trauma que você causa, né? Porque você tem usuários que são entusiastas da tecnologia atual, você tem outros que querem as novas tecnologias, a nova tecnologia, você tem muitas vezes um problema de processo também, um problema de subutilização, enfim, são muitas variáveis que envolvem o fator humano e outras coisas que estão além da tecnologia, que é a questão do processo em si, a melhor forma de fazer aquele processo. Você não acha que hoje, por exemplo, no mercado da contabilidade, falta a galera dar um passo atrás e, por exemplo, definir o que ele quer e o que é eficiência operacional antes de implantar a tecnologia? Perfeito, perfeito. Inclusive eu estou com um projeto hoje, chama Revolução.tech, onde eu tenho um sócio que a gente faz uma consultoria justamente para isso. Porque hoje eu tenho um parque tecnológico grande. Certo. Né? Quando eu tenho isso até visual e é um negócio assustador de tanta coisa que está ali funcionando ao mesmo tempo. Os seus ativos de TI. Né? A nossa conta mensal de tecnologia é alta, né? E muita gente pede o seguinte, não, Álvaro, eu quero essa árvore aqui porque eu quero implantar ela toda na minha empresa. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Primeiro, porque botar tudo ao mesmo tempo não vai dar certo. Né? Não é assim que funciona porque a necessidade da minha empresa não é a necessidade da sua empresa. Sim. O perfil do seu cliente muda as ferramentas. O estado em que você está, a cidade que você está, né? O perfil da sua equipe. São tantas variáveis. Sim. E a gente criou justamente esse processo lá, onde a gente entende qual é a necessidade daquela escritório de contabilidade e o que ele tem de tecnologia, quais são os galhozinhos dessa árvore que estão vazios ainda e o que vale a pena preencher, em que ordem, em que tempo
e como fazer isso funcionar, né? Porque uma coisa que você falou, que é muito importante, é que tem os detratores e os apoiadores. E uma coisa que eu faço, especialmente quando é uma ferramenta importante, é trazer todo mundo envolvido para a reunião comercial. Teu time na CIEG fica doido, porque o vendedor entra achando que vai falar comigo e, na verdade, tem às vezes 10, 20 pessoas para ele convencer. E aí, uma coisa que o pessoal faz muito é não, meu pessoal não pode saber quanto custa a ferramenta, porque o meu financeiro da minha empresa é segredo de Estado, não sei o quê. E eu faço o contrário. Não, olha só, essa ferramenta custa tanto, vocês acham que vale a pena? Lógico, perfeito. Ninguém é criança, né? Tá entendendo? Esse comportamento é justamente você dizer assim, cara, eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas que são capacitadas, que estão trabalhando aqui e não são crianças. É lógico que elas sabem que aquilo ali vai ter um custo, enfim. Não, e até elas entenderem o tem que abrir seguinte, mesmo. Elas estão investindo comigo nisso. É lógico. Entendeu? Óbvio, sim. E muitas vezes tem pessoas com uma mentalidade pequena de, não, se tiver mais tecnologia, isso vai tirar o meu emprego. Mas isso é uma mentalidade de escassez, né? Porque eu costumo dizer que a minha obrigação é fazer com que a empresa cresça. E a obrigação de quem está comigo é crescer para continuar na empresa. E para galgar o seu sonho dentro desse espaço. Né? Ou que saia, não tem problema. Mas não pode ficar parado. Não, cara, eu vou assim, uma coisa que eu vou falar para você que está assistindo a gente. Veja, eu trabalho com tecnologia, principalmente no mercado de contabilidade, eu estou entrando no 13º ano. E uma coisa que eu quero deixar clara, todo trabalho que é manual e que pode ser automatizado, ele será automatizado. A tecnologia ela vai avançar, queira você ou não. Então, se o que você faz é muito manual e não requer um esforço intelectual, você será substituído pela tecnologia. Ponto. Se você quer continuar fazendo a mesma coisa que uma máquina ela vai automatizar, você vai perder espaço. A grande questão é, você tem tempo, você é um ser humano inteligente, estude, se aprimore, para que você consiga usar a tecnologia para potencializar o seu conhecimento e para você poder gerar valor para os seus clientes, você gerar valor para a empresa onde você trabalha. Então, isso que tem que ser o seu pensamento. Se você tem medo de ser substituído pela tecnologia, eu acho que você está errado, porque você deveria estar se movendo, deveria estar se aprimorando. Infelizmente, tem gente que pensa assim, né? Então fica com medo e aí fica travando isso, mas o mundo evolui, quer a gente queira ou não, né? Cara, e assim, historicamente na nossa empresa, eu não me lembro de ter demitido ninguém por causa de uma tecnologia. Porque muito provavelmente, culturalmente, você tem uma equipe que é diferenciada também, Sim. né? Vou te dar um exemplo porque prático se você tiver do uma momento. equipe, cara, que é muito manual, cara... Sim. Que não é o teu caso. E que eu busco justamente trabalhar nas pessoas que elas queiram essa evolução, né? Sim. E na prática, o que pode acontecer? Se eu aumento muito a eficiência operacional, pô, que maravilha, vamos agora atrás de clientes. Primeiro que no momento em que eu fizer essa magia aí, que na verdade nunca acontece dessa forma, mas vamos dizer que eu aumentei muito a eficiência operacional. E, em geral, eu tenho um gap de algum tempo que não era tão eficiente que eu ainda vou precisar arrumar. Sim. E até isso acabar é o tempo de eu ir no mercado buscar mais cliente. É isso. Que é coisa melhor do que você botar cliente para dentro sem aumento de custo? A minha visão é aumentar a empresa sem aumentar custo. Não é diminuir o custo simplesmente e continuar parado. Isso Concordo é a mentalidade com você. de quem não quer crescer. Exatamente, concordo com você. Concordo com você, plenamente. Então, assim, todo mundo precisa estar envolvido nesse propósito da gente ser maior, né? E eu vou te dar um exemplo recente, né? Eu tenho horror histórico ao tal do chatbot. Aquele tradicional, né? Sim. Aquele do digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, e ele faz uma triagem que não tria nada e te leva para lugar nenhum. E normalmente ele nunca responde o que você quer, né? Nunca resolve o teu problema. Isso, né? Ontem mesmo eu tive um voo alterado e eu podia ter a opção de cancelar. Aí eu cliquei em cancelar, mas como o cartão que eu usei para comprar não tem mais,
ele não consegue cancelar. Aí fala para eu entrar na central. Eu entro na central, falei com o chat lá da Azul, a tal da Cell, e a Cell eu fiz um script imenso que não chegou em lugar nenhum. É um inferno. E não resolve. Então, assim, na minha empresa não tem isso. Na minha empresa eu tenho um ser humano que atende, pois não, o que você deseja? Ah, então você quer falar com o Henrique? Tudo bem. Henrique, vem cá, ó, aqui. E fica, Henrique, você já atendeu, cara? Henrique, você tem que atender. Isso, atualmente, no ponto que nós estamos de inteligência artificial, já estou começando a vislumbrar a realidade de ter isso automatizado. Mas não com aquele chatbot bobão, e sim com uma inteligência artificial que consegue, de fato, pelo menos fazer essa triagem. Mas vocês, evidentemente, você vai treinar e vai aprimorar a inteligência artificial, e para isso você vai precisar de gente. Perfeito. Mas assim, vamos dizer que eu chegue no momento onde, caramba, esta função não requer mais um ser humano. Cara, eu tô doido para isso acontecer, porque eu tenho cadastros novos, eu tenho, sabe, o sucesso do cliente precisando de ajuda. Tem tanta coisa para a pessoa fazer. Não, e outra coisa, tem um outro detalhe. Você vai precisar supervisionar os agentes de inteligência artificial também, para saber se está acontecendo, se está tendo qualidade, é lógico, evidentemente. Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente aumenta a nossa potência e não faltam coisas na minha empresa que, às vezes, eu não estou fazendo hoje porque eu não tenho como pagar aquelas horas. Então, se liberar a hora, filho, não falta coisa para fazer. Agora, com relação ao aumento de eficiência usando o ChatGPT, que hoje é a ferramenta de inteligência artificial mais conhecida, mais popular, tem várias outras, mas o que você tem descobrido, como que isso está funcionando hoje na contabilidade? Cara, o ChatGPT, ele, por si só, você abrir aí o aplicativo e fazer uma pergunta qualquer para ele, já é uma coisa incrível, né? Já é... Cara, imagina, volta 10 anos aí... É surreal. Né? Tem o mesmo peso da internet. Não sei se você concorda comigo. Concordo. O mesmo peso da mudança de antes e depois da internet. E você usando ele da pior forma possível, ele já é maravilhoso. Ele já é uma coisa que te ajuda muito. Mesmo que ele fale um monte de bobagem. Porém, cara, o que eu tenho mostrado nas palestras, é que você consegue ter muito mais controle da qualidade dessa resposta do que aparenta. E isso está, imaginar aqui um tripé importante, né? Então, vou falar aqui com quem está nos assistindo aqui agora. Olha, nós temos o primeiro ponto que é importante, que é o ChatGPT não precisa acessar dados genéricos da internet. Ele pode estar acessando os dados que você vai fazer a curadoria para ele. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o ChatGPT não é um só. E o ChatGPT padrão, que é o 4O, ele é um artista, ele é um escritor. Ele quer criar. E como todo bom criador, ele gosta de mentiras sinceras. Então ele tem essa tendência. E o terceiro ponto, que eu acho que é que é a cola disso, é que você precisa dar ao GPT uma função a mais específica possível. Então, por isso eu incentivo, que é o que a pessoa consegue fazer sem nenhum conhecimento muito técnico, não precisa ser programador, não precisa nada, né? Tem usos muito mais avançados do que isso. Mas você consegue fazer um GPT personalizado, aonde você vai dar para ele qual é o material que você confia em respostas para ele, materiais oficiais, você vai dizer para ele não acessar a internet, e você vai dar as diretrizes para ele, diretrizes simples, como, por exemplo, se não souber a resposta, diga que não sabe. Se você não fala isso para a IA, ela se sente na obrigação de te dar uma resposta. Mesmo que seja a resposta errada. Mesmo que ela crie. Né? E os modelos do GPT, você tem o O3 e o O3 Pro, que são sim, os mais inteligentes, e o O4 Mini High, que é o que eu mais recomendo, porque o uso dele é mais barato. E aí, barato mesmo que você não esteja pagando, porque o O3 ele te dá um gancho, né? Se você usar muito, ele fala assim, ó, você já usou demais, eu tô agora só 5 de agosto que eu posso usar de novo. Ele me dá um gancho lá, entendeu? Por quê? Porque eu já usei demais.
Então, o O4 Mini High, ele tá bastante disponível, você pode usar ele à vontade, e ele faz o raciocínio, que é quando você pede uma coisa, ele, cara, deixa eu olhar na base, o que é a base, que esse cara me deu diz, deixa eu ver aqui se esse artigo tá certo. E aí ele não vai te dar os artigos tudo trocado, misturado, que é o que a maioria das pessoas reclama. A maioria das pessoas reclama que a LLM deu para ela uma resposta que tinha invenções e que tinha confusões e que tinha base, né, ruim. Isso aí é o tripé que eu falei. Você tem ela olhando na internet dor de cabeça é câncer, dor no braço é câncer, né? Então, Sim. você não tem uma resposta consistente na internet, você tem que tirar isso da jogada. E a segunda coisa é que você precisa entregar isso pro agente certo. Se você dá pro 4O, o 4O ele é ótimo para tipo assim, pega isso tudo que a gente descobriu e agora faz um e-mail pro meu cliente. Aí vamos chamar o escritor, vamos chamar o criador, entendeu? Entendi. Hoje você percebe assim um ganho de produtividade no seu trabalho ou no trabalho da sua equipe também? A sua equipe ela já tem usado isso de forma consistente já no processo? Cara, estamos em processo de construção. Então, assim, tem o uso do chat GPT, esse que eu tô falando na palestra, que é você usar o seu GPT personalizado. Eu fiz muitos experimentos no meu trabalho mais operacional do ano, que é o imposto de renda de pessoa física. Certo. Que eu ainda boto ali a mão na massa para os nossos clientes mais VIPs, né? E, cara, foi incrível. Foi incrível. Eu peguei, assim, botei no meu personalizado, que já tá tudo feito para isso. Entreguei para ele, olha, tá aqui a promessa de compra e venda. Tá aqui o relatório da construtora de pagamentos, como que eu lanço isso, e ele me dá tintim por tintim, cara. Ó, abre esse campo aqui, coloca isso, nesse campo aqui, coloca isso, o histórico é esse aqui. Perfeitamente. Um negócio assim de assustar. E aí eu comecei a criar alguns GPTs, né, de uso técnico, e estou montando esse conjunto para o meu pessoal ter esse acesso. Mas, assim, a minha pira maior, que é onde eu tenho gasto 50% do meu tempo, é na automação de processos e de sistemas utilizando uma plataforma que chama N8N. O N8N é uma plataforma... Existe o Zapier, que é o mais antigo, é o mais fácil de usar, mas é o mais limitado de todos. Tem o Make, que é o meio do caminho, que é o que eu indicaria para quem está começando, que ele é poderoso, mas ele tem limitações. E o N8N, cara, que você tá a um passo de programar. Você tá ali no limite. Eles chamam de low code, né? E eu comecei a dominar esse N8N. Quem me ensinou foi o ChatGPT a mexer no N8N. E aí o que eu faço? Eu coloco lá, faço alguma coisa e deu tudo errado. Eu tiro o print e mando o print pro ChatGPT. Eu já não tenho nem mais paciência de explicar que deu errado. Eu só dou o print para ele. Ele que vê que tem erro, ele que vê o que tem que fazer, para onde que eu faço. E aí com essa ferramenta eu tô fazendo todo tipo de automação que eu sempre quis e nunca conseguia. Eu tive já contratado alguns desenvolvedores ao longo do caminho, né? Hoje eu tenho um desenvolvedor que eu confio, mas já tive muitos que não entregavam. Sim. Então de eu pagar ali R$5.000 por mês para a criatura, passa 6 meses, passa 7 meses e uma integração simples não funciona, toda quebrada, toda cheia de problema. Eu, em janeiro desse ano, sentei no final de semana, eu fiz aqueles 6 meses de trabalho, está funcionando até hoje, não dá pau. Entendi. Parte disso é porque a ferramenta ela é fácil de usar e parte disso porque eu acho que eu tenho uma lógica de programação melhor do que a do cidadão. Tá entendendo? Entendi. Porque a programação é muito baseada em lógica, né? Sim, lógico. E a lógica de quem está fazendo. E principalmente o seguinte, eu vou fazer um negócio, aí deu um erro. Aquele erro eu olho, cara, quais são as situações que esse erro pode acontecer?
Pode acontecer na A, na B, na C, na D. Aí eu vou lá e fecho as 4 portas. Entende? Você mapeia os gaps, né? Tipo assim, aquele erro, ele pode acontecer de 4 formas. Eu não vou esperar 4 formas possíveis acontecerem. Ah, mas é pouco provável. Bicho, vai lá e resolve, fecha essa porta, entendeu? Então as minhas portas ficam todas fechadas, eu não fico esperando dar pau, né? E aí dentro do N8N, você tem, que eu acho que é um conceito legal da gente entrar, você tem a programação tradicional ali, simplificada, mas é uma programação tradicional. E a minha grande dica é, a IA não substitui a programação tradicional. Então, assim, eu não consigo ver a IA fazendo o papel do sistema do SEG todo. Não consigo ver isso. Por 2 motivos. Primeiro, porque a IA ela tem uma inconsistência por natureza, porque ela é um modelo probabilístico. Então, a resposta dela nunca é 100% idêntica, e essa que é a beleza dela. Ela criar algo novo, ela decidir algo. Quando você pega para ela e diz, cara, vai entrar desse jeito e só vai sair desse jeito, e limita ela, pô, você pegou o Einstein e você falou para ele carregar caixa, entendeu? Falou, bicho, o seu trabalho agora é só pegar aquela caixa ali e lá para lá, entendeu? E, cara, isso não é inteligente. Só que você está fazendo isso com o Einstein, e esse Einstein é muito caro. Inteligência artificial é caríssimo. Muita gente não faz ideia disso. Porque olha lá, tá de graça. Eu acho que a única coisa que pode desacelerar essa disrupção toda que a gente está vivendo é a questão da energia, né? Então a questão da energia elétrica é um problema. Eu fui no Vale do Silício em 2023 e já eram discutidos que empresas que trabalhassem focadas em infraestrutura para inteligência artificial era para onde o dinheiro estava indo, e provavelmente eram negócios que iriam ser muito relevantes com o tempo, né? 2 anos se passaram e essa discussão energética só piora, porque realmente a humanidade ainda não dá conta, né, de prover energia para tudo isso, porque consome muito mais do que sistemas tradicionais, né? Sim. Por mais que a gente... Foi você que falou do lance da usina nuclear? Sim. Quem é que está fazendo Google? isso? O Google tá montando uma usina onde? Não só o Google. E outros players também? E outros players estão montando usinas, tipo assim, essa usina é para mim LLM. Não faz mais nada. Uma usina nuclear que só serve para alimentar LLM. Diga aí, cara, que loucura, né, velho? Que loucura. Eu tava vendo uma coisa, eu vi uma comparação agora esses dias, que é tipo assim, para você poder alimentar, sei lá, velho, uma parte, de uma tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, você usa o que é equivalente a uma fábrica de carros, por exemplo, né? Até muito mais do que isso, né? Então, para você, o tamanho, né, da indústria, às vezes as pessoas que não têm tanto conhecimento assim nem imagina a complexidade que se tem, né, por trás para você poder sustentar do ponto de vista de infraestrutura, né? Nós estamos vivendo uma corrida. Eles falam que é a corrida do AGI. Da AGI, né? Inteligência generativa. Da AGI, exatamente. Não, a inteligência geral. Geral. Geral, que é a inteligência artificial geral. Que é você chegar realmente num GPT que é inconfundível com o humano. Que ele, de fato, né, está muito perto de uma consciência. E é uma corrida em quem vai chegar nisso, ou quem vai chegar mais perto disso. E aí, as empresas, o que elas precisam, né? Como a inteligência artificial, né? Quem estava aí, você estava assistindo Me Aparece, você lembra disso? A inteligência artificial, ela parte do princípio da aprendizagem. Ela não é programada, ela é treinada. É muito legal que a pessoa escuta esse termo, né? Não, o DeepSeek teve um treinamento muito mais barato. Quer dizer o quê? Que eles descobriram uma forma de fazer os testes em massa. Eu não sei se você sabe como é que é no DeepSeek, eles fizeram uma máquina, uma inteligência artificial maior que ensina uma menor. Aí essa menor cresce e essa maior cresce, elas vão se puxando uma na outra, sabe? Uma vai ensinando a outra. Então, olhando para isso, você tem o treinamento. E esse treinamento requer material humano. Então,
Quando você abre lá o teu chat GPT e está usando uma versão gratuita, você está treinando IA. E os seus dados, inclusive, eles não têm nenhum compromisso de privacidade, né? Eu não te recomendo, na versão gratuita, você colocar ali nenhum dado sensível, porque aquele dado ali é praticamente público, né? Só na versão Teams é que você vai ter um contrato de realmente você estar ali pagando. E mesmo os usuários pagos são subsidiados. A IA não dá lucro, ela dá um alto prejuízo para todas essas empresas. Isso está sendo bancado porque é uma corrida para quem vai chegar numa AGI. E para quem vai fazer o, como é que chama? Market fit desse mercado, né? Quem vai chegar e vai ser, tipo assim... O player. O player. O resto é resto. Hoje a gente tem grandes players brigando por isso. E nós estamos no meio, nos beneficiando de utilizar uma inteligência artificial barata. E pode ser que a energia chegue num ponto onde isso fique mais barato. Mas ainda assim não vai ser mais barato do que a programação tradicional. Eu não consigo imaginar que a inteligência artificial vai chegar no nível mais barato do que a programação tradicional, e ela não tem a característica de ser uma coisa... cara, é você usar canhão para matar rato. Não faz sentido. Ô, Álvaro, o que você está vislumbrando para os próximos anos, principalmente no cenário contábil no Brasil, vinculando essa aceleração da inteligência artificial com a reforma tributária, todas essas mudanças que estão acontecendo? Perfeito. Como é que você acha que o contador ele tem que se comportar nesse processo todo? Beleza. Bom, só finalizando o tema anterior, então, o que eu encaro em relação a isso é que a gente vai ter sistemas tradicionais enriquecidos com inteligência artificial. Então tem muita coisa que os sistemas tradicionais, eu tenho certeza lá na SEG eu vi, já tenho, na CIEG eu vi que tem uma divisão de IA com os meninos lá, e eles certamente estão descobrindo, eles estão parecidos comigo. Eu estou primeiro fazendo estrutura, então eu estou muito hoje cuidando com a estrutura para quando a IA chegar realmente no lado que o cliente vê, ela já chegar um pouco mais madura. Cara, esse negócio de colocar dentro do sistema, gente, a gente é contra, tá? De colocar, pega e coloca um chat GPT dentro do software. Cara, isso aí é Primeiro bonito. tem que ter valor. É bonito, então, é bonito, fica legal na propaganda, mas no final das contas não entrega o valor real. Essa é a grande questão, entendeu? Por isso que, evidentemente, que é uma tendência, a gente usa, a gente faz, mas eu acho que é muito importante para você encontrar aquilo que de fato tem fit, né? Mas eu acho que uma coisa legal, que deixar aqui em público uma sugestão, eu acho que se vocês investirem em fazer o MCP conectado lá com o ChatGPT, perfeito. Então assim, olha, você usa o ChatGPT Teams aí, conecta na sua conta da CIEG aqui e passa a usar os seus dados junto. Cara, isso vai ter um certo valor bem interessante, e acho que é um passo para daqui a pouco. Perfeito. Mas enfim, todo mundo está enriquecendo a programação tradicional com a IA. E esse é o caminho. E aí quando a gente fala de reforma tributária, o que a gente fala na reforma tributária? Existem interesses multilaterais. Né? A gente tem o interesse do país de ter uma competitividade internacional melhor, porque né, quando a gente olha para os grandes, ricos players do mundo, eles olham para o Brasil como uma possibilidade. A LV do lado tem a Argentina, tem o Chile, e ele vai ter uma tendência a escolher da mesma forma que você escolhe se você vai botar a sua sorveteria do lado do shopping, dentro do shopping, ou na rua principal, ou no bairro afastado, entendeu? Então, assim, a gente hoje é o bairro afastado. É um bairro afastado que tem muita população, mas que não tem uma estrutura adequada para você ter o seu negócio da melhor forma. Então, a reforma tributária, ela vem com esse viés. Ela vem com um segundo viés, que é um viés de melhor controlar as operações. O Brasil já é um dos players mais desenvolvidos no mundo em capacidade de controlar, né? Você vai a outros países, não tem uma nota eletrônica como no Brasil. A fiscalização eletrônica do Brasil é uma das melhores do mundo. A gente é muito vira-lata, acha que não, mas... Mas é. Mas é, entendeu?
E a gente está caminhando para levar isso para quem sabe ser até o número 1 em capacidade de fiscalizatória eletrônica, né? Então, você tem os interesses que são econômicos e você também tem os interesses que são de você ter um sistema que o governo consiga ter mais controle. Dentro disso, nós contadores do Brasil, especialmente, nos tornamos funcionários públicos que recebem do privado. É uma disfunção, né? Eu atendo os interesses do governo, mas cobro ali do meu cliente a minha mensalidade, né? O meu cliente não vê valor nenhum, porque 80% do que eu faço atende o governo. Mas o governo não quer isso. Eu não acho que eles querem isso. Eu acho que eles necessitam disso, por falta de capacidade de fazer. No momento em que eles tiverem um sistema, né, que a reforma tributária, ela hoje já é feita no momento onde quem está fazendo a lei já está olhando para aquilo e falando, tá, como que eu coloco isso num sistema? Né? É lógico que tem muitos lobbies e tem sempre alguém tentando estragar tudo, mas o cerne da questão é, vamos fazer um sistema, vamos fazer uma legislação que entende que tem um sistema por trás. E aí você fazendo as coisas com mais objetividade, eu acho que a gente vai chegar num momento, talvez de 33 lá para frente, de ter o governo calculando o imposto. Né? E de você, chega no final do mês, você entra no portal e você tira a sua guia para pagar. E não há necessidade de ter ninguém envolvido nisso. Então, é para isso que a gente está caminhando. Talvez não seja 100%, mas certamente muito diferente do que é hoje. Se você pegar o Simples Nacional hoje, por exemplo, a gente imputa dado. A gente coloca lá qual foi a nota fiscal, qual foi o... Mas a gente não calcula o Simples Nacional. Quem calcula é o ECAC, lá, o sistema por trás, que faz o cálculo Simples Nacional. No momento em que essa nota fiscal está mais unificada, serviço, comércio, novas alíquotas e tudo, a tendência é que o governo diga, contador, obrigado aí, seus anos aí de préstimos, mas a partir de agora, o contribuinte entra aqui, tira seu imposto e está tudo bem. Junta isso com a inteligência artificial entrando para fazer análises, a gente tem um cenário onde a profissão do jeito que é hoje acaba completamente. Então, falava-se muito até pouco tempo atrás, por algum motivo os eventos que eu vou não falam mais isso, mas o papo era, o contador vai acabar. 2017 ali... Todos os eventos que eu iria tinha uma palestra do computador vai acabar. O contador vai acabar? Era a chamada da palestra. E naquele momento eu não via motivo nenhum para estar conversando isso. Né? Mentira, eu via que podia ser, mas era uma possibilidade ainda... remota. Distante. Né? Hoje, isso é muito claro. Que aquilo ali era uma verdade e que agora a gente está chegando cada vez mais perto dela. Mas eu não acho que acaba o papel do contador. Acaba o modelo de hoje. Mas o modelo do meu pai também acabou e o do meu avô também acabou. E nós estamos aqui com a profissão super funcionando, dando mais prosperidade do que nunca. Entende? Como emprego... não é um emprego ruim frente a outras carreiras e como empresariado não é um negócio ruim. E em ambos é melhor do que era em 70. Né? Então, eu entendo o seguinte, que daqui para frente, o que a gente vai ter é que ressignificar. E a melhor forma da gente ver isso é dar uma olhada como que funciona lá fora, né? Porque o que a gente está trazendo para o Brasil não é reinvenção da roda. É o mesmo IVA, nós somos os 170 e blaus dos países que adotaram o IVA. Então não é muito difícil de prever, é só você olhar como funciona um país do IVA. E eu vi uma pesquisa sobre isso, em que ela coloca a quantidade de contadores no Brasil e o ticket médio do contador no Brasil. E bota isso na frente da Inglaterra, na frente de lá diversos países. E a quantidade de contadores perante aquela população, que obviamente tem que ser tudo proporcionalizado, o Brasil é gigante, né? Mas a proporção de contadores por população é muito menor
em outros países. E essa é uma dura realidade que a gente tem que encarar. Mas o ticket médio, né? Quanto ganha um contador fora do Brasil é uma profissão mais valorizada, né? Inclusive mais respeitada. Porque ele se comporta como um financeiro estratégico, né? No caso. Exatamente. Então, por mais que você olhe para si mesmo e diga assim, cara, mas eu não sou tão brilhante assim. Eu não consigo me ver nesse papel do CFO e tal, não sei o quê. O pequeno empresário não precisa de um CFO. O pequeno empresário precisa de alguém que ajude ele na gestão financeira. Ali no, cara, precisa do básico. O que ele precisa, que para ele tem duas coisas. Primeiro, às vezes é uma coisa difícil para ele fazer e às vezes não é uma questão de ser difícil, é uma questão de não ser foco, né? Eu conheço muito... Eu lembro da história do Rony, lá da reserva, né? Aliás, eu falo na minha palestra do meu sucesso, que eu queria cancelar e fiquei chateado e tudo mais, mas, pô, é uma excelente plataforma, tá, galera? Muito bom. E eu assisti quase tudo lá. E eu assisti a do Rony, foi até engraçado, porque eu assisti a do Rony e eu fui almoçar e ele sentou do meu lado no dia seguinte. Olha que loucura. E aí, o que aconteceu? Ele conta que um dos grandes diferenciais do início dele, que foi um grande catapultor, pode ir lá ver, ouvir da boca dele lá na plataforma que você vai ver, é o fato de que o pai dele era o louco das planilhas. Então o pai dele curtia muito a questão da planilha e aquilo ajudou o negócio dele a ser muito melhor. Entendi. E ele deixa claro que aquilo ali... Que aquilo ali era estratégico, que importante para o negócio dele. Que aquilo foi muito importante. Ô Álvaro, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que a gente está diante realmente de uma oportunidade muito grande nos próximos anos, sabe? Eu acho que a gente tem uma oportunidade realmente de reposicionar o contador como mais estratégico. Acho que a nossa missão ela é muito parecida, né? A gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para evoluir, o mercado está mudando, a gente precisa mudar junto com o mercado também, se adaptar. E na minha visão, diante de todas as informações que foram colocadas aqui, da mensagem, né, que você está passando no Brasil inteiro, eu acho que o que fica é isso, cara, a gente tem que mudar junto, a gente tem que evoluir junto. E não dá para ficar parado, não dá para assistir, porque se a gente assistir, a gente não vai conseguir ser protagonista e realmente fazer a diferença. É isso? É exatamente isso. O que eu vejo é que o empresário que tem sucesso, tanto observando no meu microcosmos dos meus clientes, quanto em entrevistas como a que eu citei, é que tem duas formas de você ter sucesso na sua empresa, de qualquer coisa que a gente estiver falando. Uma forma é através de uma capacidade brilhante de vendas. Cara, você é um vendedor tão grande que você é desorganizado, você não, teu produto funciona, não importa, mas você vende tanto que você consegue chegar num tamanho para tipo assim, cara, cresci tanto, agora eu vou arrumar casa. Esse é um perfil. E o outro perfil é o perfil do cara que ele é extremamente organizado. Então ele faz custo melhor, ele faz entrega melhor, ele é tão bem organizado sob o ponto de vista financeiro, processual, que aí ele cresce por outra via. Mas tem que ter dinheiro no começo. Normalmente. Só tem que ter dinheiro no começo, porque aí não tem milagre. Mas o maior perfil é uma junção desses dois. Verdade. O cara que ele tem uma alta capacidade de venda e ele tem uma alta capacidade de organização, que pode ser ele ou pode ser a gente ajudando, ele tem sucesso garantido. Verdade. Entendeu? É isso mesmo. Gente, conversei com esse cara genial, gente boa, nosso professor de tecnologia. Muito, muito bom, cara. Estou muito feliz da gente ter tido esse papo aí. E se a galera quiser te acompanhar e quiser ter acesso a mais conteúdo, como é que faz? Olha, pessoal, o meu Instagram, alvarocastro.tech, e o meu site, alvarocastro.tech. Lá você encontra informações. Perfeito. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, até a próxima.